é vista como desagrado por certos grupos religiosos. Contudo, não parece que qualquer princípio ou lei das Escrituras esteja envolvido. Portanto, esse é um assunto que cada indivíduo tem de decidir por si mesmo. Questão de consciência. Só que em 1967, a luz do corpo governante brilhou. Porque eles dizem que cada vez que eles mudam de ensino, é Jeová que manda uma nova luz. Aí em 1967, a Sentinela, 15 de novembro de 67, página 702, volume encadernado, ou 1º de junho de 1968, páginas 349 e 350, volume encadernado, disse o seguinte: quando existe um órgão doente ou defeituoso, a maneira normal em que a saúde é restaurada é tomando nutrientes. O corpo usa o alimento para reparar ou curar o órgão, substituindo gradualmente as células. Quando homens de ciência concluem que esse processo normal já não funciona, sugerem remover o órgão e substituí-lo diretamente com um órgão de outro humano. Aí eles dizem, isso é canibalístico, ou seja, é canibalismo. É como se fosse comer carne humana, né? Os testemunhas de Jeová na época raciocinavam assim: que diferença há entre, a partir de 1967, que diferença há entre eu comer um rim pela boca ou colocar um rim por uma cirurgia? Entra lá do mesmo jeito. Então, se a Bíblia não autoriza comer carne humana, então não vou comer um rim através de uma cirurgia. Porque entrou no corpo do mesmo jeito, é canibalístico. Contudo, ao permitir que o homem comesse carne animal, Jeová não deu permissão aos humanos para tentarem prolongar as suas vidas, quer seja em carne mastigada, de humanos, né? Na forma de órgãos inteiros, ou partes do corpo tirada de outros. Pronto, transplante de órgão virou pecado. Até quando que essa luz brilhou? Até 1980. Só que eu vou contar uma fofoca para você. Nesse período, os testemunhos de Jeová chegaram a ensinar que se uma prostituta doasse o rim para outra pessoa, a outra pessoa podia virar prostituta também. Você acredita num negócio desse? Olha só. A Sentinela, em português, 1º de março de 76, página 135, volume encadernado. Um fator peculiar às vezes notado é o chamado transplante de personalidade. Gente do céu, olha lá. Quer dizer, em alguns casos, o recebedor parece adotar certos fatores da personalidade daquele de quem recebeu o órgão. Certa jovem promíscua que recebeu um rim de sua irmã mais velha, conservadora, bem comportada, no princípio parecia muito perturbada. Depois começou a imitar sua irmã em grande parte da conduta desta. Outro paciente afirmou ter obtido um conceito mudado sobre a vida depois de seu transplante de rim. Após um transplante, um homem brando tornou-se agressivo igual ao doador. O problema talvez seja, na maior parte, inteiramente mental, mas pelo menos é de interesse notar que a Bíblia relaciona intimamente os rins com as emoções humanas. Então, quer dizer, o cara recebia um transplante de rim de uma pessoa, ele passava a herdar o jeitão da outra pessoa. Você imagina se você recebesse, então, um rim de um homossexual, né? Você ia virar homossexual. Olha que absurdo, não é? É o corpo governante que ensinou isso, o canal de comunicação entre Deus e os homens. Mas em 1980, a luz brilhou outra vez. A luz brilhou de novo. E aí então, voltou a ser questão de consciência. No que se refere a um transplante de tecido ou osso humano, de um humano para o outro, é um caso de decisão conscienciosa de cada uma das testemunhas de Jeová. A Sentinela, 1º de setembro de 1980, página 31, em português. Aqui não é volume encadernado, certo? É o volume
É a edição normal. É a sentinela, o número da sentinela. Então, pessoal, se os testemunhas de Jeová são a única religião verdadeira, que espécie de Deus é o deles? Primeiro ele libera os transplantes, depois ele proíbe, depois ele libera, e depois ele manda, e nesse ínterim, ele manda uma mensagem, né, sei lá como, né, porque diz que não é revelação, mas não sei, até hoje eu não sei o que é. Jeová entra em contato com o corpo governante e manda escrever uma asneira dessa, dizendo que um transplante de rim pode afetar a pessoa, a pessoa que recebeu o órgão passa a imitar a outra. Dá licença, hein? Então, se você quer se libertar de ensinamentos esdrúxulos, de homens que ficam cuidando da sua vida dessa forma, agora é proibido, depois não é mais. Quanta gente que morreu nessa brincadeira, que não pôde doar um rim, não pôde aceitar um rim, porque era pecado, podia ser desassociado. Tenha santa paciência, liberte-se de homens que ensinam isso. Eles nunca pediram desculpa por esse assunto. Aqui no Brasil tem 17 pessoas que morreram por falta de transplantes, testemunhas de Jeová, isso que eu ouvi dizer. Fora o que eu não sei. Cuidado com homens que ensinam asneiras, aberrações, ventos de doutrina que não se baseiam na Bíblia. Não confie neles. Confie só em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É isso aí. They said I didn't feel guilty enough about the things that I had allowed to happen before I was raped. By the time the next week came around, and I couldn't believe what I had heard, and so I brought it up, which was a bad thing. You don't want to question anything that they've told you, or have any thoughts about that. And so I brought it up, saying I couldn't believe that you read me this scripture saying that it was my fault. And they said, oh, well, that wasn't to minimize what happened to you, but we were just making the point that this is how things should be. It's totally contradicting themselves, saying this wasn't minimizing what happened to you, but at the same time, this was your responsibility to do this. And I don't know how much of that you've seen in the Watchtowers or how much that you know about, but as far as how they've changed that rule on the whole screaming thing several times. Well, I just talked to my mom just about a month or two ago about that very thing, because she always wants to say, this wasn't the society, Amy, these brothers made a mistake. These are just imperfect men, and they're doing the best that they could, and they just made a bad choice. And I said, that is so absolutely not true. They went right by Watchtower standards. I mean, they followed it by the book. This was how they were supposed to handle someone like me. She said, oh, no, that's not true. And I said, yeah, it is. I said, it was just my bad luck that I got raped a bad year, because had it been 5 years or 10 years earlier, the same outcome wouldn't have happened. So it is. They've probably changed it about every 10 years or so, I'd say. It seems to me. Oh my gosh. It was more than at 17 I was equipped to handle at all. So then I was living on my own, without my family, without my religion, without my God, without my friends, without anything. And I was horribly depressed. I mean, absolutely horribly depressed. I lost probably 15 pounds, and I didn't sleep, and I didn't eat, and I can't even say that I cried that much. I think I was beyond even feeling that kind of. Besides the fact that I really needed to work through how angry I was, not only at Jeff, but at my parents and at the elders, and for this whole religion. I mean, it was all I knew and it was all I had, but yet it was the very thing that had hurt me the very most. So at the same time, you want it back because it's all you know, but at the same time, you're so angry and hate what they did to you, and how they could just turn their back on you, and these people who claim that they loved you, and only under certain conditions. I mean, yeah, if you follow all the rules and you behave and you be the little submissive woman that we want you to be, sure, we'll love you. I was told that not to really bother praying anymore, because now that I was disfellowship, Jehovah wouldn't listen to my prayers. So not only had they taken away God, I mean, they took God away from me. They said, you don't talk to him because he's not going to listen to you. That to me was, I mean,
they can take God away from you. I mean, nobody should ever be able to take that relationship away from you. And I went out to my car to clean it out, and I found this pamphlet, and I read it, and for the first time in my whole life, it was like literally like these witness goggles, like these blinds came off my, I saw clarity like I'd never seen it. It was a turning point. I'll never forget it for the rest of my life. It was that clear. Like, it's like I'd been living in this fog for the first 19 years of my life, and all of a sudden. Olá, tudo bem com você, meu querido irmão em Cristo? Hoje estou comentando sobre outra heresia dos Testemunhas de Jeová. Você sabia que quando eles expulsam uma pessoa daquela seita, eles não conversam mais e nem podem dizer oi para essa pessoa? É verdade. Isso é ir além das Escrituras. A Bíblia manda excluir uma pessoa do rol de membros da igreja quando ela quer continuar no pecado. Mas nem conversar mais com essa pessoa é demais. A Bíblia não ensina isso. Olha só, por exemplo, como que os Testemunhas de Jeová tratam parentes e até a própria mãe, quando eles são desassociados por um pecado grave ou quando eles querem ir para outra igreja. Veja só. A situação é diferente quando desassociado ou dissociado, a pessoa que foi para outra religião, por exemplo, é um parente que vive fora do círculo familiar imediato, ou no mesmo lar. Poderá ser possível ter quase nenhum contato com tal parente,